Amados, queridos amigos, irmãos, companheiros no caminho, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. É com satisfação, com alegria no meu coração que nós nos reunimos agora para ler a palavra do Senhor. É com temor e tremor. E é nessa expectativa de crescermos juntos, de melhorarmos a consciência, de dilatarmos o coração em amor, que nós fazemos isso nesse instante. Então reúna a sua casa, aqueles que estão próximos de você, divulgue esse canal e diga às pessoas que o nosso propósito aqui é ler todo o Novo Testamento em ordem cronológica, versículo por versículo, fazendo algumas aplicações de forma que a gente cresça sadiamente no chão da terra. Então vamos lá, se inscreva aí, participe, abra sua Bíblia com o coração aberto, a mente pronta para poder crescer na consciência. Vamos lá então? Nós lemos até o verso 1 do capítulo 7 ontem, e hoje nós vamos terminar, ler o capítulo 7 todinho também. Vocês percebem que Paulo ontem convida a igreja a não coadunar com o pecado, a não colocar-se debaixo de uma canga de um jugo desigual com os incrédulos, com os infiéis, com aqueles que dizem-se cristãos e não são. Então a gente tem que saber com quem que a gente anda, e você vai perceber que de fato Paulo está falando aqui, aplicando especificamente aos falsos irmãos, aos falsos profetas, aos falsos apóstolos que estavam destruindo a simplicidade do evangelho na vida dos coríntios, e estava de forma interesseira, corrupta, maligna, subtraindo aquela igreja. E Paulo estava falando assim, basta, chega. Nós somos feitos, foi para a pureza, o Espírito de Deus em nós habita. Então não dá para comer na mesa de Deus e comer na mesa do diabo. Isso vale aqui para dentro e também vale lá para fora. Vale lá para fora. Então não dá para você participar aqui da ceia do Senhor e daqui a pouco você está ceando com os demônios, fazendo votos a eles e clamando por eles. Não. Se você tem uma consciência em Cristo, não dá, por exemplo, eu vou casar e casar com uma pessoa que não tem essa consciência em Cristo. Isso é um voto. Agora, para além, aliás, isso é um jugo que eu não posso me submeter. Então, o maior jugo que tem que ter numa relação entre duas pessoas, para além dessa questão de religiosa, é o jugo do amor. É o jugo do amor. Esse amor que está para além de uma paixão que dura aí 2 anos, 1 ano e meio, 3, no máximo 3 anos, dizem a ciência, e que os gregos fugiam dela, mas inicia-se com ela. Mas quando se é amor verdadeiro, a paixão vai cedendo, vai ficando no cantinho dela, e o amor vai se impondo na relação com respeito. Aí entra a decisão, com fidelidade, com amizade, com companheirismo. Aí você percebe que o amor cresce, mas também não destrói a paixão. É por isso que numa relação a dois, no casamento, tem sim o ditado, né? É igual ao vinho, quanto mais velho, melhor. E de fato isso é. Eu posso testificar isso. Eu sei que nem todos testemunham isso, porque o mundo é caído, então acontece de tudo. Tá bom? Então vamos lá, então, verso 2, Paulo diz assim, então, acolhei-nos em vosso coração. Aí Paulo vai e fala com os coríntios assim, rasgadamente, acolhei-nos em vossos corações. Esses líderes que estavam nos roubando de vocês, tirando de vocês essa graça de gloriar-se em nós, rompem isso agora e nos acolhem no coração e traga tudo à memória de como foi no início. Aí Paulo fala, a ninguém tratamos com injustiça. Nós não fomos injustos com ninguém. A justiça é a marca nossa. A ninguém corrompemos, ou seja, nós não barganhamos, nós não negociamos com uns em detrimento de outros, nós não subtraímos de ninguém nada. A ninguém exploramos. Não. Nós trabalhamos com as próprias mãos e não abusamos e não arrancamos de ninguém, não subtraímos de ninguém. E por que Paulo está dizendo isso aí? Era justamente esses adjetivos que eles usavam para Paulo. Ao ponto de muitos falsos líderes e profetas entrarem lá e dizerem que Paulo, como eu disse ontem, estava em um processo
psicológico adoecido, onde o sistema nervoso central de Paulo estava falindo, morrendo aos poucos, e a memória dele está ficando esquecida. Julgavam Paulo de tudo, amados. Ou seja, por que eles faziam isso? Porque Paulo era assim? Não, porque eles eram assim. Eles é que tinham um coração cheio de intentos malignos, e eles projetavam para Paulo aquilo que eles eram. Então, quando você vê de uma pessoa acusando demais o outro, pode te perguntar, pode falar, ele é que é assim. É projeção, é tudo que sai. E eu já experimentei isso e já vi isso. O tanto de bordoada que eu já levei na história minha, por simplesmente ser o que eu sou. Mas você percebe que as pessoas fazem isso, é porque eles querem ser a gente. E projetam sobre nós aquilo que eles não são. Os falsos obreiros são assim, e nós temos que ter esse cuidado de observar isso, para você não ficar invejando ninguém. É por isso que a inveja mata. É por isso que eu mato o outro para me ser aquilo que o outro é, para roubar o lugar dele. E era isso que eles queriam fazer de Paulo. Invejavam o amor que Paulo tinha por eles, o que Paulo fez ali, e o amor que esses irmãos tinham por Paulo e que estava sendo minado. É por isso que Paulo fala, acolha-nos em vossos corações. Verso 3, não falo para vos condenar, não, eu não estou condenando vocês porque eu sei que vocês me amam. Porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Olha o nível de paternidade que Paulo tinha para essa igreja. Olha a visceralidade do amor de Paulo para com essa igreja. Eu estou aqui para morrer e viver com vocês, dar a vida por vocês como tem feito. Muito grande é a minha franqueza para convosco. Sim, amados. Muito grande é a minha franqueza, grave isso, a minha sinceridade. E muito me englorio por vossa causa. Eu me alegro por vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, sofrimento. Franqueza, sinceridade, verdade, quando são ditas, às vezes não geram bem no momento não. Geram traumas, rupturas, tristezas, como aconteceu aqui. A igreja triste, Paulo aqui triste, gemendo com o que estava acontecendo. Vocês vão perceber que a cura foi estabelecida justamente porque a verdade foi dita. Paulo não adiou, Paulo não bajulou. A palavra, a carta que Paulo enviou para aquela igreja, as duas primeiras, que foram 4 na verdade, elas vieram como espada, rasgando tudo e dividindo a igreja para que eles se enxergassem e destruindo os falsos obreiros. Paulo não minava, Paulo não era de brincadeira não, gente. Então eu te convido nesse instante a, no momento de sofrimento, de tribulação como Paulo viveu, Cristo viveu, no mundo teremos sofrimentos, por favor, amados, não desespere, seja paciente no sofrimento e aguarde o Senhor te dar o consolo, mas não sucumba à tribulação. Aí verso 5, aqui Paulo encerra aquela série desde o capítulo 2, que ele vem destruindo os falsos profetas e defendendo o ministério deles, o apostolado deles. Porque, ele está dizendo, chegando à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, tremores por dentro. Lembra de quando ele disse que quando chegou em Troade, o espírito dele ficou inquieto porque ele não viu Tito, ele não encontrou o amigo Tito, o companheiro de jornada Tito, o filho dele Tito na fé. E aí, quando Paulo chega ali em Troade e não acha Tito, o espírito dele fica angustiado, cheio de tremor, de medo, pânicos crescem dentro. Por quê? Porque ele não viu a presença de Tito. Aí é quando ele inquieta, ele sai de Troade, atravessa o mar, é no mesmo instante que Tito está saindo de Corinto, indo para Macedônia, e Paulo encontra com ele na Macedônia, e Paulo fala, olha, em tudo fomos atribulados. Quanta tribulação, lutas por fora, lutamos em Éfeso, perigos, perseguições, açoites aí na Macedônia, em Filipe fomos aprisionados, olha quantas dores passamos, temores por dentro, quantos medos brotam, quanta insegurança.
Imagina as noites desses homens querendo saber notícia. Então observe mais uma vez o nível de visceralidade do amor de Paulo, da preocupação de Paulo com essa igreja. Não é fácil não, amados. Não é fácil não. Não é fácil não. São medos que brotam de dentro. Eu tenho uma tia Tereza, que ela vem há anos lutando com câncer. Venceu um, explodiu outro agora. E ela está assim agora, voltando para Belo Horizonte nesse instante, indo para Belo Horizonte para as quimioterapias sofridas, angustiantes, 730 quilômetros, nem morfina dá jeito de toda dor, andando com um andador assim, ó, com dificuldade, sendo ajudada para tomar banho. Mas você vê no coração dela as inquietações, os medos, porque ela ainda quer ver a netinha nascer mês que vem. Não é fácil não, amados. E eu sei que Deus é bom, e eu sei que Deus faz a vontade dele, Deus é soberano, para que tudo seja para a glória de Deus e não nossa. Paulo está explicando isso, esses temores no coração dele. Então não se assuste não, minha irmã, persevere. Porém Deus que conforta os abatidos, grava isso. Porém Deus que conforta os abatidos. Por que Deus que conforta? Porque eu não sei o tamanho da dor de ninguém. Eu não sei o tamanho da sua perda, do seu luto. Eu só sei que Deus é que visita os porões do ser de cada um, e Deus é que conhece a estrutura de cada um, e só o Espírito de Deus pode penetrar fundo e consolar para além da necessidade. Nos consolou com a chegada de Tito. Tito trouxe conforto e consolo e paz, um bálsamo na vida dele. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então, quando Tito chegou, diz Paulo, eles me receberam bem, eles me trataram bem, recrearam comigo, brincaram comigo, não foi um clima austero, pesado, hostil, não, foi de graça, foi de recreação, foi de alegria. E mais, Paulo, eles estão curados, Paulo, eles se arrependeram, Paulo, eles te amam, Paulo, eles nunca esqueceram de ti, Paulo. As máscaras dos falsos líderes estão caindo, porque eles de fato não têm o evangelho, eles pregam ódio, divisão, é rejeição, é preconceito, é destruição. Eles pregam o fascismo, é o xenofobismo, eles pregam o ódio disfarçado de Jesus, é mentira. Estão caindo as máscaras, Paulo. Aí Paulo, o bálsamo, o anjo de Deus Tito chegou e consolou esse homem. Porquanto, ainda que vos tenha, Paulo fala, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. E de fato a carta contristou, ou seja, causou uma tristeza conjunta na igreja por conta da dureza da carta, da sinceridade, da verdade da carta e da franqueza da carta. Embora já tenha me arrependido. E por que Paulo citasse arrependeu? Ele não se arrepende de ter escrito, mas arrependeu porque ele viu que os irmãos ficaram tristes, doeu a alma de Paulo. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, tá vendo? Breve tempo. Então, meu irmão, minha irmãzinha, não sucumba ao sofrimento, não. Não fica acariciando sua dor, seu sofrimento, não. Seja rígido, forte, valente, determinado. Tudo passa. O choro dura uma noite, a alegria vem logo ao amanhecer, a luz da aurora vai nascendo, como eu creio que minha tia Tereza ainda vai ver a netinha dela, que de fato chama Aurora, vai nascer, como a aurora de Deus na vida dela, Jesus, a luz da manhã que vem brilhando e vai encher a casa dela e vai dar graça para ela. É assim, mas a aurora brilha. Deus é bom. Agora ele está dizendo, me alegro não porque fostes contristados. Isso me deixou foi triste. Mas eu me alegro porque vocês foram contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação do ser da alma, que a ninguém traz pesar, dor, mas a tristeza do mundo produz morte. Aleluia! Aleluia! A carta
produziu na vida deles arrependimento, metanoia, metatransformação, noia-mente, mudança de mente, de consciência. Eles caíram em si. A verdade brotou, a luz explodiu dentro deles e eles disseram de fato, esses caras que estão passando aqui, eles é que são os charlatões, os comerciantes, os mercadores da fé. Paulo é que é o nosso pai espiritual, o homem de Deus. E eles se arrependeram, de forma que a carta de Paulo os contristou para arrependimento segundo Deus, aquele arrependimento que não causa nenhum trauma, que não causa nenhum ranço, que não deixa marcas, sequelas negativas. Eles não sofreram nenhum dano, nenhuma perda. Antes, eles foram melhorados porque o amor cresceu. Aleluia! Porque o arrependimento de Deus produz visceralidade, graça, alma. Para a vida, para a salvação, para a eternidade. Porque melhora o ser. Então, tudo que entra no coração da gente produzindo amor, justiça, verdade. Isso é o que não se vê, é o que perpassa e entra para os portais da eternidade, para a salvação eterna. Mas a tristeza segundo o mundo, essa só do remorsozinho, essa só de alguém que fica assim, eu estou triste que fulano machucou, que eu feri fulano, mas que não causa arrependimento diante de Deus, e que não reconhece sua miséria, e que não levanta para pedir perdão, para consertar, só o remorsozinho, só essa culpazinha que nem é verdadeira, fingida, dissimulada, essa tristezazinha, essa depressãozinha que causa, isso aí é morte, gera morte, porque adoece mais o ser, porque o que cura o ser de um homem é perdão, é verdade, é amor, é justiça. Se tem uma coisa que você deve guardar, meu irmão, guarda bem o teu coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Então fique atento em nome de Jesus e não anime besteira no seu ser. Vamos lá, verso 11, porque, amados, quanto cuidado não produziu isto em vós, que segundo Deus fostes contristados. Porque, olha a interrogação dele, quanto cuidado, exclamação, olha a exclamação de Paulo, porque quanto cuidado não produziu isto em vós, que segundo Deus fostes contristados. Aí Paulo fala assim, ó, que defesa da verdade, ai, que indignação, que temor que tem aqui, que saudades, que zelo. Sim, amados, que cuidado, que zelo, que cuidado eu tenho de vocês, que vindita, que desejo de ver a verdade, a justiça sendo estabelecida. Em tudo, irmãos, coríntios, deram prova de estardes inocentes nesse assunto, ou seja, vocês foram vítimas. Toda essa divisão no coração dos irmãos verdadeiros não foi causada deles mesmos, não. Eles foram corrompidos, eles foram cooptados por essas heresias desses falsos líderes de colarinho branco, vestido de pastor, vestido de ovelha, mas são lobos, só interessados em cabeça de boi, em dinheiro de prédios, nisso, naquilo, fazendo sujeira com o dinheiro do povo, pega o dinheiro limpo do povo e suja nas empresas deles. Esses caras não amam vocês. Não amam, vocês foram inocentes, eles é que vão prestar conta diante de Deus das mazelas deles, das doenças deles. Portanto, embora, verso 12, embora vos tenha escrito, e de fato Paulo escreveu, não foi por causa do que fez o mal, não escrevi por conta do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, do irmão que sofreu o agravo, mas eu escrevi para que a vossa solicitude, os irmãos eram solícitos em relação a Paulo, voluntários, desprendidos, abertos, constrangidos, para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus, e aquilo cresceu mesmo, e cresceu deles a disposição em abraçar Paulo e amar Paulo e cuidar de Paulo. Foi por isso que nos sentimos confortados, consolados, quando Tito chegou e trouxe as notícias.
trouxe para mim e para os irmãos que estão aqui comigo. E acima dessa nossa consolação, muito nos alegramos pelo contentamento de Tito, pela alegria de Tito, meu filho na fé, obreiro, aprovado, cujo espírito de Tito foi recriado, foi alegrado por todos vocês. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Então Paulo está alegre porque tudo que Paulo falou de Tito, daquela igreja, se verificou com a chegada de Tito lá, e Tito trazendo notícias. Paulo, tudo que você me disse, que você se gloriava a respeito daquela igreja amorosa, fervorosa, Paulo, de fato é verdade, eles estão assim agora, vivos e acesos diante de Deus, e a alegria deles voltou a se manifestar. Verso 15, e o seu entranhável afeto, o afeto que entranhou as vísceras de Tito, cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos, de como recebeste com temor e com tremor. Observe que foi tão forte que Tito ganhou um amor muito grande por aquela igreja, e esse amor estava crescendo, mas não era esse amor só de palavra, era um amor visceral, que foi entranhado, sedimentado nos intestinos de Tito, de forma que Tito passou a amar aquela igreja como Paulo, ao ponto de dar a vida por ela, de viver por ela, de morrer por ela. Aleluia! É assim que nós temos que ser, amados. Observe que esses homens já não têm mais preocupação com morte, viver e morrer. Observe que quando Paulo vai lidando e escrevendo, você percebe que essa questão de morrer, aquilo que sofre, aqueles que não têm essa confiança, principalmente os materialistas, né? Aqueles que acham que tudo é átomo, e quando chega às vésperas da morte, que eles vão em contagem regressiva, a angústia toma conta deles, o pavor toma conta deles, porque o diabo é que controla, né, tudo, o pavor, não é que ele controla a morte, o pavor e assombra o povo. Os materialistas, esses que acham que são só átomos, eles ficam como explicar isso que brota dentro de nós, essa angústia ante a expectativa da morte. Você percebe que Paulo, esses homens já não tinham mais isso. Eles sabiam que já não morriam mais. É vida com Jesus, amados. É o céu que em nós habita e é para todos sempre. Você não entra, você passa da morte para a vida. É fechar os olhos aqui e abrir para a eternidade. Aleluia. Não tema mais isso não. Não fica temendo nada não. Apenas trabalhe com cuidado, com zelo na vida. Porque quanto mais nós que cremos em Jesus vivermos, mais nós semeamos o amor de Jesus na terra. Aí no verso 16 ele encerra dizendo: alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Eu me alegro também aqui, porque eu sei que tem muitos irmãos aqui em quem eu posso confiar. Que se chamarmos para isso e para aquilo, não falta apoio. Que se chamarmos, vamos ajudar fulano, vamos arrecadar isso, eu sei que tem irmãos aqui que o coração está solícito, está desprendido, está dado. E eu me alegro por poder confiar em vocês, e que a nossa relação cresça assim em confiança, a ponto de nós podermos socorrer uns aos outros no caminho, de forma que ninguém fique para trás na jornada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me alegro com a vida de Paulo, com a vida desses homens, e eu me alegro com a certeza de que essa igreja aqui já está na quarta carta, essa já é a quarta carta, esses irmãos foram curados. E eu sei que 2 cartas entristeceram-nos muito. Então, amados, por favor, vamos orar nesse instante cheios de alegria no coração. Vamos. Não tema não. Coloque aí todo o seu ser diante de Deus e não fica acariciando sua solidão, sua tristeza, não acaricia não, é o que eu falei para vocês. Persevere nesse momento e procure olhar para dentro de você, saber de onde procede, qual a raiz, qual é o chão dessa depressão, qual é o chão desse pânico, desse medo, dessa angústia, e procure se levantar e falar: não, eu vou fazer o percurso ao contrário e vou vencer isso em nome de Jesus. E sai para a vida e levanta para a vida, para que a aurora do dia manifeste na sua vida, a luz da manhã brilhe em você, porque Jesus é o nosso sol da justiça. Aleluia! Alegre-se no Senhor e comigo. Deus, obrigado, Pai.
Obrigado pela graça de lermos mais um capítulo da Tua Palavra. Obrigado porque que essa palavra é vida. E eu sei que nesse instante, essa semente palavra, sêmen do Senhor, está sendo agora, Pai, implantado, visceralizado, entranhado em cada um de nós. E eu sei que essa palavra semente do Senhor está nos engravidando para dar fruto. Fruto de vida, fruto de amor, de verdade, justiça, de bondade, misericórdia. Fruto, Pai, que entra para os portões da eternidade. Aleluia! Cura, Pai, as feridas de cada um. Levanta os irmãos que estão abatidos, os irmãos que estão ainda vivendo no perrengue. Oh Deus, aqueles que até agora estiveram, oh Deus, se vitimizando. Levanta-os, Pai, desse processo de auto-vitimização e levanta-os para capitanear, Pai, a história deles e ser consciente de tudo e dar passos de fé diante de Ti. Cura os doentes, doenças de morte, como a da tia Teresa, esse câncer. Nós repreendemos aqui agora em nome de Jesus. E te pedimos, visite-a no lugar que ele estiver agora. Envie o teu anjo, toque os ossos, a carne e arranque toda doença de morte, Pai. E cura os irmãozinhos que estão doentes, que clamam. Os filhos que estão divorciados, os filhos que estão entregues no mundo perdidos. Traz novamente, Pai, ao Evangelho, à casa do Pai, ao reencontro com o Senhor. Fortalece-nos na caminhada, fortalece o irmão que está carente de necessidades físicas nesse instante, farta as dispensas deles e nos levante para ajudar esses irmãozinhos, Pai, para socorrê-los em amor e abrir o coração e a mão para fartar a alma necessitada, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, esse instante. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus, no poder do teu Espírito. Amém. Amém e amém.